Boa noite a todos. Vamos dar início à carta Inva Capital, janeiro de 2022. Feliz Ano Novo. Pode seguir aí, Rafael. E só lembrando, pessoal, qualquer um de vocês pode fazer pergunta, por favor, coloquem ali no chat, coloca escrito, é um pouco mais fácil, que daí a gente vai monitorando e respondendo as perguntas. Não precisa esperar até o final, apesar do que no final a gente sempre separa um tempinho para que vocês façam perguntas, mas podem fazer ao longo da apresentação também, não tem problema algum. Então vamos começar. O primeiro gráfico que a gente coloca, acho que é a informação mais relevante que aconteceu agora no ano que acabou, 2021. Inflação no mundo todo subiu. Mais impressionante nem foi tanto a inflação brasileira fechou em 10%, mas a inflação norte-americana fechou em 7%, o nível mais alto desde 1982, que é o que a gente consegue observar no gráfico de cima. O gráfico de cima, o CPI, o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, fechou em 7% cravado agora no ano 2021, o nível mais alto desde 1982. Há muito tempo que se não via uma inflação tão alta lá nos Estados Unidos. E o que mais impressiona, que falam que investir em ações dos Estados Unidos dá dinheiro, né? É nada. O que deu dinheiro nos Estados Unidos no ano passado foi investir em carro usado. Acreditem se quiser, tem um índice de carro usado, está escrito ali no texto, ele subiu 46% no ano passado. Mais do que o mercado de ações, subiu o mercado de carro usado nos Estados Unidos. Impressionante isso, né? E o carro usado, se não me engano, representa 2 pontos percentuais do índice de preço ao consumidor como um todo. Mas, claro, que não foi o único índice, a única coisa que subiu. Energia subiu muito, petróleo subiu, gás natural subiu bastante também no ano passado. E no final do ano começaram a subir os salários, que é o mais preocupante, porque estava todo mundo falando, não, essa inflação americana é transitória, o que importa é o salário ainda não subiu. Não tinha subido até o final do ano, mas começou a incomodar e começou a preocupar a política monetária dos Estados Unidos. Essa inflação, ela é muito alta, 7% para os Estados Unidos é muito mais do que 10% no Brasil. 10% é o nível de inflação que o Brasil já tinha visto ali no governo da Dilma, 2014 ou 2015, agora não me lembro, acho que é 2015 que a gente teve uma inflação de 10,6%. Então a gente voltou para o nível de inflação de 2015, mas antes disso fazia bastante tempo que o Brasil não tinha inflação de 2 dígitos. Desde 2003 que o Brasil não tinha uma inflação tão alta assim, 2003, 2015 e agora 2021. Mas o impacto dos 7% lá nos Estados Unidos é muito maior do que o daqui. Existem vários outros países que também têm inflação alta. Esse já foi um tema amplamente falado por nós na carta de outubro. Se alguém quiser olhar a carta de outubro, lá no mês de outubro a gente colocou, inclusive, alguns dados de inflação ao redor do mundo todo. Na Turquia a inflação está super alta, obviamente na Argentina está alta, na América Latina inteira está alta, no México está alta, e até na Europa a inflação ali está chegando próximo de 6%. A economia da Europa não está tão aquecida como a norte-americana, mas a inflação também subiu por lá. Lá faltou vento, lá também está faltando gás, petróleo também subiu por lá. E tem essa questão da desorganização da rede de suprimentos no mundo que ainda não foi reorganizada. Todo mundo acreditou que ao longo de 2021 isso começaria a se reorganizar, mas não. O crescimento da economia foi muito grande. Aquela parada de 2 meses que a gente teve no começo da pandemia, no primeiro semestre ainda de 2020, está trazendo efeitos até agora. A economia subiu muito mais, se recuperou muito mais rápido do que o sistema de suprimentos mundial. Faltando muito microchips, que foi muito falado aí, veículos não conseguindo produzir para atender a demanda, então causou toda essa bagunça com inflação muito alta. E esse é o maior problema que a gente tem, é o maior problema que fez com que os ativos brasileiros caíssem. Daqui a pouco a gente vai ver o que aconteceu com os indicadores brasileiros no fechamento de 2021. Sobre a inflação, a gente está com um viés relativamente otimista, porque é muito difícil que se repita, ao menos aqui no Brasil, a tempestade perfeita para a inflação que nós vimos ao longo de 2021. Então, petróleo subindo, o dólar acabou subindo também, escassez hídrica está ficando para trás, chovendo muito no Brasil todo, né? Alagamento lá na Bahia, alagamento em Belo Horizonte, aqui no Paraná em especial, que a gente estava com um rodízio
de águas da Companhia de Saneamento do Paraná já estão com um reservatório acima de 80%. Inclusive, esperamos que pare esse rodízio, né? Porque vão parar o rodízio quando chegar em 150% dos reservatórios, quando estiverem inundando a cidade. Eu acho que já está na hora, né, Murilo? Pois. E aí, então, a gente está com um viés otimista aí para essa inflação, ela deve voltar para mais próximo do teto. E no Brasil, em especial, a economia desacelerou muito forte. Expectativa de crescimento para 2021, que encerre aí algo próximo de 5,1%, 5,2%. E para 2022, a expectativa de crescimento seja mais próximo de zero. Vai no próximo slide. Ah, já está, desculpa. Ali, eu tinha colocado no slide anterior, acho até. Mas a expectativa de crescimento de 0,2%. Está mais para frente, Murilo. Está no Mais para portfólio. frente. A Tá, expectativa tá. de crescimento para a economia brasileira é 0,28. Está aí, ó. Muito obrigado. 0,28 para o próximo ano. E a expectativa anterior era muito mais. Isso vem caindo, caindo, caindo. Vai fazer, obviamente, com que a pressão sobre a inflação também reduza. E é isso que está fazendo o mercado de ações também recuar. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. E os gráficos mais relevantes desse momento, acho que é realmente essa nova variante, o Ômicron, que está fazendo o Covid explodir. Ali são dados para cada 100 mil habitantes, mas está tendo algo próximo de 2,5 milhões, entre 2 e 3 milhões de casos novos diários. Os Estados Unidos está liderando com mais de 1 milhão de casos novos diários. Só que o gráfico de baixo mostra que a fatalidade está muito inferior que era no passado. Antes tinha uma fatalidade de próximo de 2,5%, próximo de 2%, digo, entre 2 e 2,5%, e agora essa fatalidade está vindo aí para próximo de 0,5%. Então, muito mais gente está pegando Covid, mas um número muito inferior está vindo a óbito. Então, isso acaba tranquilizando um pouco. Eu acho que sobre a Omicron, né, é assustador, né, a gente olhar essas ondas que eram grandes, né, imagina a gente vivendo isso na época e essa onda que a gente está enfrentando agora, mas parece consenso, né, muitas pessoas acreditando que a Omicron pode ser, eu ouvi até esses dias um gestor falando que a Omicron pode ser uma bênção, vamos lembrar da Omicron como uma bênção. Esperamos que ele esteja certo, mas assim, tem muita gente achando que seja a, a porrada final, digamos assim. Esperamos que Inclusive, seja. inclusive estão falando que agora é uma doença vacinal, né? Porque ela não mata, mas vai ajudar a criar anticorpos. Mas como tem novas e novas cepas, né? Tá parecido com essa tal da influenza, que todo ano tem que ter nova vacina, porque teve uma nova cepa que foi criada. Então, mas pelo visto a gente vai aprender a conviver. Nos Estados Unidos eles estão muito mais despreocupados, eles estão realmente lidando com o Covid como se fosse uma influenza normal, toma um remedinho, 2 dias depois já está na rua sem máscara. Então, acho que o mundo todo vai acabar se acostumando um pouco com isso. Tem uma pergunta ali sobre inflação, Murilo. Qual foi a inflação do salário dos Estados Unidos? Essa é uma ótima pergunta. Vou tentar pesquisar dentro do BLS e talvez a gente tenha que responder antes do final da nossa live. Se não conseguimos esse dado, eu mando depois para a pessoa que perguntou. Tá bom. E aí, outro gráfico que eu fiz questão de colocar também é em relação ao dólar. O câmbio se desvalorizou não muito, mas desvalorizou um pouco no ano passado, mas já vinha de uma valorização do dólar em relação ao real, e o dólar se valorizou nesse segundo semestre do ano passado em relação a diversas outras moedas do mundo, né? O próprio euro se desvalorizou em relação ao dólar, praticamente todas as moedas do mundo caíram em relação ao dólar no segundo semestre. Por que isso aconteceu? Porque a economia americana está muito forte, está com um crescimento bastante pujante, até grande demais o crescimento dessa economia, e também porque a taxa de juros dos Estados Unidos vai subir muito mais antes do que a taxa de juros da Europa, ou a do Japão, ou de outros países. E então isso fez com que viesse mais dinheiro já para os Estados Unidos, e também fez com que o real se desvalorizasse um pouquinho aí no final do ano. Agora, uma curiosidade se você separar o câmbio dólar-real em 2 décadas. Nessa última década, de 2011 até 2021,
o câmbio saiu ali da casa de 1,80 para 5,50. Uma valorização estupenda, né? Inclusive, vocês vão ver ali que o indicador que mais se valorizou foi o dólar nesses últimos 10 anos. Mas a gente não pode esquecer que na década anterior, o dólar se desvalorizou. Durante 10 anos, o dólar caiu próximo de 30% em relação ao real. Lá de 2001, ele estava na casa dos 2,40, estava 2,30 e tanto, se não me engano, em dezembro de 2001. E ele caiu para casa ali dos 1,80 em dezembro de 2011. Então, a gente viu uma década com o dólar recuando próximo de 30%, uma década inteira recuando. Ninguém queria comprar dólar nessa época. Falava-se ali em 2011, 2012 que o dólar ia vir 1 para 1 de volta. E agora a gente viu uma década que o dólar explodiu em relação ao real. E quando você olha os números brasileiros hoje são até mais sólidos que os números americanos. Veja bem, por exemplo, o déficit fiscal brasileiro desse ano está em 100 bilhões de reais, deve ser cento e poucos bilhões. Isso representa próximo de 1,5% do PIB. O déficit fiscal americano desse ano vai ser próximo de 3 trilhões de dólares. A estimativa é que seja de 2,8 trilhões de dólares. Isso é algo próximo de 13% do PIB. Claro, os Estados Unidos têm muito mais credibilidade que o Brasil, é incomparável. Mas quando a gente olha alguns números, os números brasileiros estão bastante sólidos. Outro número é saldo em conta corrente. O Brasil está exportando muito. O saldo da balança comercial aí beirou os 70 bilhões de dólares. Além disso, o Brasil continua atraindo investimento estrangeiro. Claro, gostaríamos de estar atraindo mais, mas são algumas dezenas de bilhões de dólares que estão entrando de investimentos direto. Então, tem vários números brasileiros que estão bons, e aí a gente precisa tomar cuidado em acreditar que todo o passado se repete. Será que realmente o dólar vai subir na próxima década o mesmo que subiu na última década? Então, só para a gente não se deixar levar muito com os dados do passado. Não sei o que vai acontecer com o dólar, mas é justamente isso que me faz alertar as pessoas que acreditam que o dólar vai continuar subindo. Daqui a pouco a gente vai ver os números dele da última década. Vamos agora ver o número do ano passado, Murilo. Vamos, eu queria só fazer um complemento aqui. Por outro lado, né, nessa última década, aliás, até desde o início do milênio, a gente vem tendo uma queda na taxa de juros, apesar da gente estar subindo ela hoje para, né, até o final do ano para 11%, mas a gente já plotou o gráfico em algumas cartas que a gente tem tido uma queda na Selic, e acho que isso também tem influência no carry trade, né, de dólar. E a última década também ficou bem claro, né? O Brasil não cresceu, né? Isso comparado com os Estados Unidos, que teve o maior bull market, né, dos últimos anos, é, o real fica, coitado, apanha bastante. Verdade, bem lembrado. E Murilo, eu peguei aqui no BLS dados de inflação de salário. Só que aqui o último dado é de setembro. A inflação do salário nos Estados Unidos foi de 3,7% no acumulado de 12 meses finalizado em setembro. Estranho, né? Eu imaginava que tivesse subido um pouco mais. Pelo menos esses são os números oficiais do salário dos civis americanos até setembro, então 4% de inflação. No final do ano deve ter subido um pouco mais. Mas ainda ficou abaixo da média, e isso que faz os gestores de política monetária falarem que a inflação americana lá é transitória, porque os salários ainda estão abaixo da média. Commodity subiu muito, né? O índice de preço, o produtor lá está em 10%, mas commodity está em 20%. Então, vamos aqui olhar os indicadores do fechamento do ano. O CDI fechou em 4%, os outros indicadores de renda fixa caíram, e a RFM, que é o pré-fixado, caiu 2%, o IMAB, que segue os índices atrelados à inflação, caiu 1,2%. Aqui foi um baque bastante grande para muitos dos nossos clientes, porque NTNB, que são os títulos indexados à inflação, a gente gosta muito de ter, e daqui a pouco vocês vão ver o porquê a gente gosta muito, porque ele dá muito retorno no longo prazo. Mas tem alguns momentos que a gente sofre, como sofremos nesse segundo semestre, né, Murilo? Uhum. Aí ali a gente tem o IFIX. O IFIX deu uma recuperada no final do ano, subiu Impressionante. 9%.
eu cheguei a estudar, e se eu não me engano, foi a terceira maior alta em um mês do índice FIX da sua história. O FIX é novo, ele não tem 20 anos. Se não me engano, o FIX é de 2008. Mas foi o terceiro melhor mês da história do índice FIX, índice de fundos imobiliários lá da B3. Isso no número de dezembro, né? Mas mesmo assim fechou negativo no ano. Aí o mercado de ações, tudo caindo próximo de 10%. O small caps caiu muito mais, né? Caiu 16,2%. Mas compensou um pouco a alta exagerada que ele tinha tido lá em 2019, tinha subido 45%, acho. Daqui a pouco a gente vê esse número. Aí o mercado de ações americano subiu bastante, 27%, o mercado mundial subiu 20%. O que deu mais dinheiro no mundo ano passado realmente foi o mercado de ações mundial. Lembrando só que a renda fixa norte-americana, assim como a renda fixa brasileira, caiu. 1,5% foi a rentabilidade do índice Barclays Aggregate, que a gente acompanha lá fora, Murilo. 1,5% negativo. Então, até os portfólios do exterior, que a gente fala, pô, o mercado de ações lá subiu muito, o portfólio deu muito bem. Não foi tanto, não. Os portfólios lá no exterior ficaram entre 6% e 8% de rentabilidade, porque eles foram segurados pela renda fixa. A renda fixa, na média, deu rendimento negativo. Ano passado, que a taxa de juros no final do ano lá fora, como aqui, subiu. Claro que o impacto da alta lá foi um pouco menor do que daqui, né? Mas na média eles recuaram. Aí ali embaixo a gente tem o quê? O IHFA, né, o índice de hedge funds de multimercados, é 2,28. O dólar com uma valorização de 8,77, né? O IPCA que passou de 2 dígitos, você tinha falado, 10,06. O ouro caiu e o Bitcoin fechou o ano com 57% de valorização, mesmo com uma queda bem grande em dezembro, aqui de 18,89. Nos 2 meses ali o Bitcoin caiu quase 25%. Né? E janeiro começou para baixo também, se não me engano, junto com o S&P. A volatilidade é imensa, né? Mas o acumulado do Bitcoin ainda foi muito grande. E aí a gente tem os indicadores, acho que pode ir ali, Murilo. A gente tem os indicadores dos últimos 10 anos. Tá aqui, beleza. Na próxima página. E a média anualizada. Então, a gente observa ali o CDI em 8%, RFM em 9%, IMAB em 11%, 9% IMA geral. O IMAB, então, é a cesta dos títulos indexados à inflação, e aí está a resposta pela qual a gente gosta tanto dele. Deu, nos últimos 10 anos, 30% a mais do que o CDI, próximo de 130% do CDI. Por isso que a gente gosta dele. Claro que tem volatilidade, tem ano que ele vai dar mal, como ele deu nesse ano e tinha dado lá em 2013. Olha, em 2013 ele caiu 8%, foi pior ainda. Nossa. E daí o mercado de fundo imobiliário está com uma média de 9%, é um pouco baixo, tinha que estar aí com algo próximo de 12%. Os últimos 2 anos foi ruim. O mercado de ações brasileiro está baixo, de 6% ou 8%. Daqui a pouco a gente vai mostrar um gráfico que mostra o Ibovespa acumulado em 10 anos, desde 1995. O mercado de ações norte-americano, 16% ao ano, uma taxa muito alta. É muito difícil que ele continue assim, até porque a média histórica de longo prazo é mais próximo de 10%. Era 9%, deve ter subido para algo próximo de 10% aí por conta dos últimos 3 anos. E ali embaixo a gente tem os hedge funds, 9%. O dólar, que subiu 11%. O IPCA, 6% em média. O Bitcoin a gente tem ali desde 2015, né? E o ouro zerado nos últimos 10 anos. Zerado não, né? Subiu 16% no acumulado. Uhum. Agora, a gente tem atualizado a tabela periódica. Vamos para a tabela periódica, que é mais divertida, um pouco muito. Então, na tabela periódica, só lembrando, cada coluna é um ano, e ali a gente tem a rentabilidade de cada um dos indicadores ano a ano, e, obviamente, cada indicador é uma cor. Então, o dólar lá em 2011 subiu 17%, 2013 subiu 14%, o dólar nessa década, como a gente já tinha falado, subiu muito, subiu 250%, saiu lá daquele 1,80 e ele ia para 5,50%. Diferente do que tinha acontecido na década anterior, que ele tinha caído 30% depois de 10 anos. O nosso portfólio acumulado ali está em 9,9%. Interessante observar que a gente está em 4º lugar
dentre uma variedade grande de indicadores. A constância, que é o que dá resultado. O portfólio em nenhum momento foi a melhor rentabilidade, mas também nunca foi perto de ser a pior rentabilidade, e essa constância está fazendo que a relação risco-retorno seja muito boa. A gente está perdendo só para o dólar, para o IMAB e para o RFM, os dois índices de renda fixa que não são o CDI. Mas olha como a gente está distante do CDI. CDI lá embaixo, o quarto de baixo para cima, 8,4% a rentabilidade anualizada, o nosso portfólio está com 9,9% rentabilidade anualizada, lembrando que isso é desde setembro de 2011. A gente está com mais de 10 anos de histórico de rentabilidade, o que é sensacional. O simples fato da gente ter um histórico já é ótimo, e o fato da gente estar aí em quarto colocado dentro de uma variedade de indicadores é muito boa. O ano passado, o nosso portfólio deu uma rentabilidade negativa, o Ibovespa caiu 12%, as nossas carteiras de ações aí caíram próximo disso, daqui a pouco a gente vai falar desses resultados. Né, o small caps, que a gente sempre tem um pouco de small caps para os clientes, caiu ainda mais. E a renda fixa ficou ali levemente negativa, né? O IMAB, o RFM, o IMA geral subiu só 0,6%, e os fundos multimercados também não ajudaram muito, subiram 2% em média nesse ano que passou. Lembrando que foi o segundo ano de rentabilidade negativa do portfólio, o outro ano tinha sido lá em 2013, com menos 4% de rentabilidade, mas a solidez no longo prazo está provada ali no resultado que a gente conseguiu. Mas claro que é ruim, né? A gente ter um ano de rentabilidade negativa, naquele ano o estômago acaba reclamando, né? Então a gente só não precisa se deixar levar, não pode se deixar levar por resultados de curto prazo. Senão lá em 2019, em 2016, você ficaria extremamente eufórico, correria o risco de fazer besteira, do mesmo jeito que agora ficar extremamente cauteloso pode fazer com que teu desempenho no longo prazo seja prejudicado. Então, é muito interessante olhar essa tabela periódica para a gente olhar uma janela maior e ver que um ano é apenas uma pequena peça desse quebra-cabeça que é, na verdade, por uma vida toda, né? Interessante a gente pensar que 2014 é a rentabilidade, né? Lógico que não que a história vai se repetir, mas a gente vai ter também um ano de eleições ano que vem. Não que 2014 tenha sido fácil, foi bem volátil, mas o portfólio terminou em 8,85 com o mesmo, e a Dilma que ganhou, né? A eleição aqui para 2015. E tinha sido uma eleição conturbada e a bolsa chegou a cair, se eu não me engano, 8, 10% nesse ano. Fechou positiva não, fechou em Não, -3 o Ibovespa, menos mas 3. naquele ano ela chegou a cair próximo de 10% em algum momento, mas não mais do que isso. Já que estamos falando disso, na última carta nós colocamos o histórico da rentabilidade do Ibovespa nos anos de eleição. Só lembrando que na média é uma queda de 8%, e essa queda costuma acontecer entre março e setembro. Ou seja, queda de 8% em junho. Essa é a média histórica dos anos de eleição. Acho que vamos começar a falar então do portfólio. O portfólio a gente já viu que ele recuou 2% no ano. No final de dezembro, no final do ano, na verdade, em dezembro, o resultado foi bastante interessante. E quem teve um resultado excepcional foi a carteira de fundo imobiliário. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Subiu 10% contra 8% do índice. Na renda fixa e nos multimercados, a gente viu rendimento positivo também acima de 1%, que é um rendimento muito bom, porque o CDI foi 0,7% em dezembro. E o mercado de ações acabou não subindo muito. Nossa carteira subiu 2% contra 3% do IBRA e também do Ibovespa. A gente está levemente otimista. A última posição que a gente mudou, vocês vão se lembrar, a gente aumentou o peso em renda fixa. Acabou dando muito certo, a renda fixa foi muito forte no final do ano. Acabou subindo menos do que o fundo imobiliário, mas subiu mais do que os multimercados e subiu mais também do que a classe de ações, que em novembro ainda caiu e só em dezembro subiu o time dos 2, 3% aí. O histórico do nosso portfólio, a gente viu ali na tabela periódica, no próximo de 10% ao ano desde o início. Nos últimos 5 anos também está com 10%. Nos últimos 3 anos, o histórico caiu para 8% por conta do resultado desse ano e do ano passado, que não tinha sido tão extraordinário. Ano passado tinha subido 5,5%, se eu não me engano. Quer dizer, é só a gente olhar a próxima página que tem ali, Murilo. 5,8% tinha sido a rentabilidade do ano passado. É isso? 5,5%. 5,5%. E
Ah, não, você está na renda fixa, Murilo. Você passou uma página a mais. Ah, tá, aqui, ó, negativo, beleza. 5,8% e 2% negativo nesse ano, 165% acumulado desde setembro de 2011, que dá aquele resultado próximo de 10% ao ano. Aí a gente consegue observar rentabilidade negativa lá em 2013 e rentabilidade negativa em 2021. Se a gente acreditar que existe chance da estatística se repetir, a gente tem agora alguns anos de bastante prosperidade. E observando também que a gente ganhou do benchmark nos últimos anos, em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 agora foi o primeiro ano dessa sequência que a gente perdeu para o benchmark, estamos perdendo ali 1% nesse acumulado. Desde o início a gente ainda perde um pouquinho no benchmark por conta lá de 2012, 2013, para um período que a gente estava iniciando, estávamos nos acertando ainda nesse modelo de recomendação de portfólio. Na próxima página a gente fala um pouco da renda fixa. Renda fixa acabou fechando no azul aí no fechamento do ano. Vamos ver na próxima página, Murilo. Foi um ano bastante curioso. 6 meses de queda e 6 meses de alta, mais ou menos. É. E a queda ali em outubro foi uma queda muito forte. A gente só tinha observado isso lá no mês de março, no ápice da pandemia, né? Quando a pandemia explodiu no mercado financeiro. Mas foi uma queda muito forte ali que a gente viu entre julho e outubro, quando a inflação estava explodindo, taxa Selic, a expectativa da taxa Selic explodindo também, fez com que os títulos de renda fixa despencassem, mas a gente conseguiu fechar no positivo. E o melhor, a gente conseguiu ganhar do IMA-Geral nesse ano de novo, Murilo. Então a gente ganhou do IMA-Geral em 2021, ganhamos do IMA-Geral em 2020, ganhamos em 2019, ganhamos em 2018, em 2017 que a gente perdeu para o IMA-Geral. IMA-Geral é uma cesta de títulos públicos e é dificílimo de bater porque ele tem muito peso dos títulos de longo prazo que trazem rentabilidade ao longo do tempo. E ali eu fiz a comparação com o CDI, essa carteira diversificada que tem bastante diversificação, na verdade, né? Está rendendo 117% do CDI desde o início. Tem bastante diversificação, mas tem muito título pós-fixado também e títulos sem risco de crédito, porque tem títulos públicos aí dentro dessa carteira que todos os nossos clientes têm alguma coisa de LTN, NTNF, às vezes, e NTNB. Então, é um histórico muito bom. A gente teve um período ruim lá em 2013, na verdade. 2012 também não foi tão bom, mas os últimos anos a carteira de renda fixa está com um desempenho sensacional. Volta na página anterior só para a gente ver o resultado dos últimos 5 anos, Murilo. Então, nos últimos 5 anos, a gente está com 6,7% contra 5,9% do IMA-Geral. A gente está com quase 1 ponto percentual ao ano a mais do que o IMA-Geral nesse período de 5 anos. Estamos otimistas para esse próximo ano, até porque o CDI deve subir para algo próximo de 12, né? E vai fazer com que o CDI, na média, esse ano fique em 2 dígitos. Então, você ter 110, 120, 130 do CDI nesse ano vai trazer um retorno bastante interessante. É muito provável que a inflação volte a recuar para mais próximo da meta, para mais próximo de 5%, talvez. O teto da meta, se não me engano, é 5% para esse ano. Então, deve vir para algo próximo do teto da meta. E a expectativa de retorno para a renda fixa é algo próximo aí de 13% nesse ano, considerando um ganho de uns 115. Se for 130 do CDI, vai beirar aí os 14, 15% nesse ano. Para os investidores que tiverem condições de acessar ofertas exclusivas para investidor profissional, esse rendimento, obviamente, pode subir ainda mais por conta de eventuais debêntures incentivadas, CRI, CRAS, com rendimentos mais fartos e isentos de imposto. Isso é algo que a gente vai trazer mais para os investidores ao longo desse ano. Agora, a classe de imóveis, recuperação impressionante no final do ano. A gente teve uma sensação mesmo que eles estavam fazendo fundo, escrevemos isso na última carta, e a nossa carteira de fundo imobiliário subiu mais do que o índice fixo, 10% contra 8%. Nesse gráfico aí eu coloco a média do dividend yield dos fundos que vários dos nossos clientes têm. Aí não tem o Capitânia REIT, o Capitânia REIT é um fundo aberto, ele não paga dividendo, né? Então aí nós pegamos só os fundos negociados em bolsa que pagam os rendimentos, pagam os dividendos mensais. Lembrando que esses rendimentos são isentos de imposto de renda da pessoa física. 0,8% ao mês é a média do dividend yield dos últimos 12 meses. Se você pegar o número só de dezembro, esse número ainda é maior. Aqui não tem o BTRA, Murilo.
Não coloquei o BTRA porque o BTRA é um fundo novo, o BTG Terras Agrícolas, e também porque ele teve rendimentos crescentes ao longo do segundo semestre, que ele foi comprando novas terras e essas terras foram gerando novos aluguéis, mas ele fechou o ano com 0,9 ao mês de dividendo. Ah, tá. Ele não tem os últimos 12 meses, né, de dividend yield, de histórico. Eu acho que na carta passada a gente escreveu e a gente fez uma analogia com a taxa de juros, né, que caiu, mas a gente também imaginou que esse tipo de ativo tinha espaço para subir 17% nos próximos anos, só por conta do dividend yield, mais uma valorização da inflação aí, né? E o dividend yield no mês anterior estava batendo 12% ao mês. Lógico que depois de 10% de valorização, esse dividend yield veio para baixo, veio para 0,8. Uhum. E aí o histórico está ótimo, acima de 200% desde o início, quase 12% ao ano de rentabilidade. Rendimento bastante interessante. Não é de se jogar fora, não. Lembrando que uma parte disso ainda é isenta de imposto de renda. E lembrando que o CDI nesse período foi 8%. Então é um rendimento bastante interessante. O dobro da inflação, a inflação nesse período foi um pouco abaixo de 6, né? Observando, foram 2 anos de sofrimento, assim como foi lá 2013, 2014. 2015 ainda não foi um ano muito bom, mas 2016, 17, 18 e 19 foram 4 anos sensacionais para os fundos imobiliários. E aqui nos recorda também que entrar muito na alta, a gente tem riscos do mesmo jeito que sair na queda também é um risco grande. Então quem ficou com o estômago machucado aí com a queda recente dos fundos imobiliários, não se deixe levar por isso, porque uma hora eles vão recuperar. Começaram agora em dezembro, quem sabe a gente vai ter aí alguns anos de fartura agora para os fundos imobiliários. Não que eles vão subir 30% ao ano, como subiu ali de 2016 a 2019, mas uma rentabilidade mais próxima disso que o Murilo acabou de falar, aí 15%, 17% é muito provável que ocorra. Aqui é o resultado da carteira, né? 209, um resultado fantástico desde o início, quase com 50 pontos percentuais acima do IFIX. Agora vamos para o 50. mercado de ações, Murilo? Então a gente escreveu que tinha pequena probabilidade do mercado de ações cair novamente em dezembro e acabou subindo. Mas subiu muito menos que a gente imaginava. A Omicron acabou atrapalhando um pouco, a expectativa de crescimento da economia brasileira acabou atrapalhando um pouco e aconteceu algo muito curioso. O mercado detonou as empresas caras brasileiras. Todas aquelas empresas que tinham um valor muito grande no futuro por conta de expectativa de crescimento, o mercado derrubou isso de um jeito que eu acho que eu nunca tinha visto na história, Murilo. Aí você pega a Magazine Luiza, pega a Via Médicos, que Varejo. acabou ficando famosa. Via Varejo também, porque Via Varejo tinha expectativa de crescimento por conta do site deles, que também é muito bom, né? Mas não era tanto como Magazine Luiza e outros. Pega o Banco Inter, também despencou, apesar do que o Banco Inter tinha um investidor enorme, muito alavancado lá, que teve que desfazer de posição. Mas a gente viu muito papel que era caro, que tinha expectativa, tinha valor na expectativa de crescimento futuro, que o mercado detonou, jogou lá para baixo. Tanto é que os índices, os fundos ativos estão tomando um pau danado aí do Ibovespa, do Ibra, do DRX, porque os bancos, a Vale, a Petrobras, as empresas mais tradicionais é que estão segurando a onda nesse período. É verdade. E aí a gente se lembra, né, Murilo, que tudo bem, os fundos ativos eles têm uma tendência de dar um retorno acima dos índices, mas pô, tem alguns momentos que eles não conseguem. A gente não colocou aqui porque faltou espaço, mas teve muito fundo ativo que caiu bastante, né? Você se lembra quanto caiu, por exemplo, o Constellation, que é um fundo sensacional, no ano passado? Ele caiu mais de 25%, o Constellation. O Trust Long Biased, que é um fundo que já, né, pelo fato de ser long biased, ele deveria ter um controle de volatilidade maior, caiu 20%. Então, a gente teve alguns fundos aí com, olha, entre 20 e 30 a maioria dos ativos. Aí poucos deram positivo, muito poucos. O Boca, A ele é um indústria. outro fundo que é muito conhecido também, se eu não me engano, caiu próximo de 20%. Teve muito fundo de ótimo gestor com histórico fantástico que apanhou muito no ano passado. E aí é aquela lembrança de que ter um pouco de fundo passivo pode fazer sentido, sim.
e essa diversificação também é coerente em vários momentos. Você fala, tá, no longo prazo vai trazer resultado, tudo bem, mas imagine quem tinha 10% do portfólio aí nesses 2, 3 fundos que nós comentamos, que despencou no ano passado, caiu muito mais do que o índice Ibovespa. E ali do lado direito eu coloquei um gráfico, que é o gráfico do Ibovespa em janelas de 10 anos. Então o gráfico ele começa em 2005, porque ele pega dados lá de janeiro de 1995. Então entre 95 e 2005 o Ibovespa subiu próximo de 800%, foi mais do que o CDI. Mas aí, a partir de 2013, pegando o acumulado de 10 anos, o Ibovespa passou a perder do CDI. Então, desde 2013, que em janelas de 10 anos, o Ibovespa está perdendo do CDI. Isso daí é bastante negativo para o mercado de ações, né? Faz com que as pessoas não queiram aplicar no mercado de ações, mas acabou não acontecendo, né? Porque no ano passado o Ibovespa bateu o recorde de CPFs, não bateu, Murilo? Chegou em alguns milhões, né? Acho que está com 3,5 milhões. Quando eu entrei no mercado, acho que foi 2008, tinha 500 mil CPFs. Então, a quantidade de pessoas aumentou bastante. Aumentou bastante. Aumentou bastante, apesar do Ibovespa, no acumulado, não ter dado tantos resultados. São os traders aí que, de vez em quando, eles se animam para começar a operar e acabam fazendo mais CPF. Mas também a taxa básica de juros, né, deixou de encostar nos 20%, como acontecia muito lá no passado. Então, talvez isso também tenha incentivado os investidores a virem mais para a Bolsa. Mas o histórico ainda está um pouquinho ruim, ainda está perdendo do CDI. Isso vai acontecer para sempre? É muito difícil que aconteça para sempre, porque se o Ibovespa perde constantemente para o CDI, deixaria de atrair dinheiro, deixaria de atrair empresas para esse mercado e deixaria de fomentar a economia. É muito provável que a gente veja números diferentes desse nas próximas décadas. Então, não sei, vamos deixar o tempo passar, mas a probabilidade que o Ibovespa tenha um desempenho maior do que o CDI nos próximos anos, eu diria que é acima de 50%. É Já é melhor alguma coisa, né? melhor não cravar nada, né? E aí a gente tem, então, a rentabilidade. A nossa carteira, o ano passado, não foi tão bem, caiu 11% contra 10% do IBRA. A gente fez muita gordura lá em 2020. 2020, o nosso desempenho foi extraordinário. Esse ano foi um pouco mais difícil, a gente não tem Vale nem Petrobras, essas duas empresas foram bem esse ano. E algumas das ações que a gente tem recuaram, alguns dos fundos que a gente tem também não foram muito bem, mas mesmo assim nosso desempenho conseguiu se segurar. A rentabilidade desde 2011 está em 152 contra 143 do IBRA. Eu fiz questão de colocar o Ibovespa, Murilo. 136% a rentabilidade do Ibovespa nesse período. A gente está ganhando do IBRA, que não é nada fácil, e estamos ganhando do Ibovespa numa diferença um pouco maior. Legal, legal. A gente ultrapassou o IBRA em 2020. Eu lembro muito bem disso. O IBRA é bem mais difícil de bater do que o Ibovespa. Tá aqui o número, né? É, verdade. Então, acho que sobre o mercado de ações é isso. A última classe, os fundos multimercados. Eu acabei colocando esse gráfico depois, Murilo, para representar como teve dispersão na rentabilidade. Você consegue ali mostrar onde é que estão os indicadores, o IFMA, IFMM e o IHFA? Isso, obrigado, Murilo. 2,7% e 2% foi a rentabilidade média dos fundos multimercados no ano passado, lembrando que o CDI deu 4%, o CDI está mais à esquerda ali. Tiveram alguns vencedores, talvez a SPX tenha sido a gestora que mais acertou no ano passado, conseguiram uma rentabilidade de 11% no Nimitz. O outro produto deles alavancado conseguiu uma rentabilidade próxima de 20%. O Moat Capital Equity Hedge, que acho que muitos dos nossos clientes têm, teve um desempenho extraordinário no passado também. A Gap foi bem, a RX também foi bem ano passado. A gente não aplica na RX em multimercado, até porque a equipe de multimercado da RX de antigamente é a Trust, a gente aplica na Trust, mas na RX a gente tem os de renda fixa que foram super bem no ano passado, né, Murilo? Sei lá, o RX Elbrus deve ter dado algo próximo de 7%, o que para o ano passado, que seria em 4%, foi uma rentabilidade muito boa. E isento de IR, né, também, esse fundo. Bem lembrado, o RX, não esse que o Murilo está mostrando aí, o Elbrus que a gente falou de renda fixa. De renda fixa. Aí ali a gente tem a Giant, que foi bem, Gávea acabou indo bem também,
Trust estava bem, mas no final do ano deu uma escorregada, mas mesmo assim conseguiu bater o CDI. E depois disso, todos esses outros fundos perderam para o CDI no ano que passou. Uma variedade grande aí de ótimos gestores. O verde, mostra ali o verde, Murilo. O verde, à direita, menos 1%. O verde, que é um dos melhores gestores do mundo, não, isso todo mundo sabe, caiu 1% no ano passado. Uma equipe fabulosa, com um gestor super experiente, perderam 1% no ano passado. A ZQuest, que é um fundo que a gente gosta muito também, uma gestora excepcional, perdeu 3%. Ali tem o Galileu. O Safra não está mais com uma equipe tão boa de gestão, na verdade eles perderam muitas peças ao longo dos últimos anos, mas o Galileu foi um ícone dos multimercados no Brasil, né? Ele era conhecido por Deus e o mundo, mas no ano passado perdeu 3,6%. Um fundo multimercado com uma equipe também bastante grande, com um histórico de rentabilidade muito interessante. O Canvas acabou dando uma errada, caiu 7%, o Gauss também caiu 7%. Tiveram alguns outros fundos que chegaram a cair mais do que isso, mas só para demonstrar como foi um ano realmente difícil. Alguns dos melhores gestores do Brasil aqui não conseguiram bater o CDI e outros tiveram rentabilidade negativa. A nossa carteira acabou não indo muito bem, a gente ficou com o Canvas durante um período do ano e a gente acabou ficando próximo do 0 a 0 no fechamento do ano contra 2% do IHFA. O histórico desde o início, acho que vai na próxima página ali, Murilo, que eu coloquei em percentual do CDI. Histórico desde o início, 125% contra 133% do índice IHFA. O CDI deu 107% nesse período, 114% do CDI é o que está dando essa carteira de multimercado. Só lembrando que a nossa carteira de multimercado, a gente tem uma pequena deficiência, que a gente só coloca fundos abertos, porque senão seria um pouco ruim para os clientes, né? A gente comparar com fundos fechados. Agora, com a nossa nova parceria, a gente está fechando uma parceria com a Portofino, né? Lá a gente vai ter acesso a alguns fundos que acessam fundos fechados. A gente vai conseguir ter algumas vantagens mesmo para os investidores que estarão aportando novos recursos. Expectativa de fundo multimercado para esse ano é boa, né, Murilo? Porque com o CDI em 10, 11, e a gente acredita que a volatilidade do ano não vai ser tão grande como foi em 2021, talvez eles consigam um desempenho acima do Ibovespa, do CDI, com um CDI muito maior do que foi nesse ano, né? O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que a volatilidade deve ajudar eles também, apesar de que, né, porque agora a gente está numa trajetória de alta de juros, normalmente a maioria dos fundos macro capturam um resultado na queda de juros, né, então eu acho que é mais investimento no exterior e acho que opções de long short também vão se destacar. Tem razão, com uma volatilidade, talvez com o mercado andando mais de lado, long short pode se destacar, né? Uhum. E você Daí falou de também operações... mas só complementando o long short, eu acho que os quantitativos também se beneficiam desse ambiente. O Zaratustra, inclusive, conseguiu se beneficiar nesse ano, né? Conseguiu ter um bom rendimento, 7% contra o CDI de 4%. O Zaratustra é um fundo quantitativo. Quantitativos são fundos que acabam operando com algoritmos, eles fazem alguns modelos até algoritmo lá, botam no computador e o computador vai dando as ordens de compra e venda. Então, por hoje, acho que é isso. Temos uma expectativa boa para esse ano, até porque o CDI vai ser mais alto, então a linha base vai ser mais alto. Dá para esperar um rendimento próximo de 15% para esse ano. A eleição é um problema muito grande? Não, a eleição a gente não pode sobrevalorizar a eleição. Lembrando que na carta passada a gente botou o histórico da Bolsa de Valores nos anos de eleições, só a eleição de 2002 que acabou trazendo muito problema. As outras trouxeram problemas como todos os outros. Inclusive, a gente tem falado, um perigo muito maior do que a eleição é a inflação continuar alta como está, né? Ou até subir ainda mais. Seria muito pior do que qualquer problema aí na eleição. O Brasil é uma democracia, graças a Deus, isso está sendo respeitado. Existem instituições, existem 3 poderes, é bem provável que isso tudo continue. Então, a eleição vai trazer uma conturbação, mas nada muito exagerado. Trouxemos a Mariana Londres na nossa última live, está gravada lá, se alguém quiser ver. Mariana falou sobre o cenário político.
Então, se alguém quiser ver, é só assistir o vídeo que está gravado lá, pede para a gente o link que nós enviamos. Tem alguma pergunta, Murilo? Não tem nenhuma pergunta no chat aqui. A gente teve uma boa participação hoje, mas o pessoal não ficou com dúvidas. O cenário tá claro, então. Tinha aquela pergunta sobre inflação do salário nos Estados Unidos, que está próximo de 4%, um pouco abaixo da média. Não teve nenhuma outra. Não teve nenhuma outra. Por hoje é só, então? Obrigado pela presença de todo mundo. Se cuidem, cuidem da saúde e que tenhamos todos muita prosperidade nesse ano. Esse acho que vai ser um ano bastante interessante, um ano de resultados. Muito Legal, então obrigado a todos. é isso. Boa noite, muito obrigado, gente. Boa noite.